Muito obrigado, muito obrigado. Todas as religiões pregam na essência a mesma verdade. Esse é um dos principais pilares do ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi, a identidade de todas as religiões na sua essência. Parece que tem diferença porque cada religião surgiu numa determinada época, num determinado lugar, obedecendo à cultura da época, a linguagem, recurso de linguagem que existia na época. Então, cada um pregou de acordo com o lugar, de acordo com o povo e de acordo com o recurso de linguagem. Não tinha como explicar certas coisas, senão dizer, por exemplo, o homem foi feito do pó da terra. Se fosse nos dias de hoje, diria, o homem é constituído de milhões de células, cada célula é átomo, assim por diante. Nesse vídeo vamos ver o mundo da primeira criação, aquilo que está no Gênesis 1 e aquilo que o Dr. Masaru Taniguchi prega, que recebeu por inspiração, que é de So. Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Isso significa que o reino de Deus já existe. Não há como buscar se aquilo não existir. Se não existir o reino de Deus, e lá existe reina a ordem. Então precisa buscar a ordem existente no reino de Deus. E todas as coisas serão dadas por acréscimo, vão surgir. No outro momento, ele também afirmou, seja feita a sua vontade assim na terra, como no céu. Vontade na terra, aqui, como no céu porque já está realizado. Dr. Masaru Taniguchi, quando recebeu a inspiração matéria não existe, ele perguntou o que existe. Matéria não existe significa que esse mundo é mundo da manifestação da mente, projeção da mente. Mas manifestar o quê? Projetar o quê? Se cada um pensar o que bem entende, já foi falado sobre isso, 8 bilhões de seres humanos, cada um pensando o que bem entendente, o mundo seria caótico. O mundo não teria finalidade. A vida humana não teria finalidade. Então, quando ele questionou se a matéria não existe, o que existe, a resposta foi: só existe o de So, cuja tradução literária é imagem verdadeira. Nos livros estão tratados como imagem verdadeira. É aquilo que Deus criou. A resposta foi a pergunta: o que é de So? A resposta que ele ouviu foi Deus, sua mente e manifestação da sua mente, ou seja, aquilo que Deus criou, as ideias de Deus. Então, neste vídeo hoje nós vamos separar, vamos tratar só disso, não vamos tratar da segunda criação. A primeira criação, é preciso entender a primeira criação para entender a segunda criação, que é o mundo terreno, o mundo da projeção da mente, onde expressa essa criação de Deus aqui, e as pessoas suprem um ao outro, vivificam um ao outro. Essa é a finalidade da vida. Então, Jesus Cristo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, e depois ele afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. Significa que tudo aquilo que
Deus criou já está alojado dentro de vós. Senão seria complicado, né? Você ter que procurar onde é que está o reino de Deus. Gênesis 1. Deus. Personagem é Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Para que queria criar céu e a terra? Não tem sentido. Cria só ou o céu ou a terra, né? Não tem... Por que haveria criação do céu e da terra? Está se referindo à primeira criação e à segunda criação. Como Deus criou as coisas? Pela palavra, haja luz e houve luz. Haja luz. Ele não disse vamos reunir moléculas, né? E vamos criar uma reação nuclear, né? Para criar a luz que é o Sol. Não fez isso. Não reuniu, não pegou matéria. Deus não usa matéria, usa mente. Mente é o criador de tudo. Mente quer dizer palavra, usou palavra. Haja luz e houve luz. Depois fez as criações, criou a árvore, a erva, a árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie. Criou o gado, répteis, enfim, peixes, e que produza segundo a sua espécie. E aqui é a coisa muito importante. As pessoas, aliás, acho que nem fazem essa pergunta, né? Por que existe a semente do arroz, do milho, do feijão, do tomate, né? Quanto menos perguntar por que do feijão sempre nasce feijão, ou do tomate nasce sempre tomate. Porque está aqui. Existe uma lei. Senão, se eu planto arroz, podia nascer tomate. Do tomate podia nascer milho. Não. Criou a árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie. Mesma coisa acontece com os seres viventes, né, que produz segundo a sua espécie. Por isso que o homem não nasce do porquinho e do homem também não nasce porquinho. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Então aqui é a primeira criação. Depois, antes de completar a criação, a palavra mais importante, a frase mais significativa: eis que vos dei tudo que ele criou. Eis que vos dei é no incondicional. Deus não pôs nenhuma condição, né? Deu incondicionalmente. Por que alguém que deu incondicionalmente iria tirar do homem? Não tem sentido. É isso que tem que entender. E depois viu que tudo era perfeito. Tudo era perfeito, e aqui tem um ponto final. Acabou a criação. Não existe oitavo dia. Tem gente que pensa que nós estamos vivendo o oitavo dia e que a gente está completando a obra de Deus. Subestimar a capacidade de Deus, né? Ou, no mínimo, dizer ele fez a coisa incompleta, por isso eu tenho que dar um jeito de completar a criação de Deus. Tudo é perfeito. Gênesis 2 muda o personagem, é Senhor Deus. Gênesis 1 é Deus. Por que aqui é Senhor Deus? Para mostrar exatamente a primeira criação e a segunda criação. Senhor Deus formou o homem do pó da terra, segunda criação. Qual é o sentido de criar o homem em sua imagem e semelhança e depois criar o homem do pó da terra? É coisa mais sem sentido. Quando eu li isso, eu devia ter uns 10, 11 anos, já não era tão bobinho. A primeira coisa que veio na cabeça foi: mas que Deus incompetente, né? Cria duas vezes, né? Dá o trabalho de criar uma vez, depois cria de novo com o pó da terra. E para piorar, né, quando eu li que
a mulher foi feita da costela e eu fiquei revoltado, né? Tivesse pelo menos feito de uma parte um pouco mais nobre, né? Sei lá, cérebro, coração, eu acho, talvez não teria questionado, mas minha mãe feito de costela, que absurdo, isso é coisa de maluco. Depois ele soprou em suas narinas o fôlego da vida, que é o equivalente do eis que vos dei. Por isso que tudo, o reino de Deus está dentro de vós, já está alojado, né? Porque é a única forma de ser justo com todos os seres. Senão, se o reino de Deus não tivesse dentro, se tudo aquilo que ele criou não tivesse dentro do ser humano, você teria que encontrar uma metodologia, uma forma para ter acesso ao reino de Deus. E aí não seria justo. Quem tem habilidade, quem tem conhecimento, levaria vantagem. A única forma de ser absolutamente justo com 8 bilhões de seres humanos é que cada um traga dentro de si tudo aquilo que Deus criou. Depois tem o Gênesis 3, Deus expulsou o homem do jardim da terra. Com o suor do seu rosto, ou seja, a causa, você comerá o seu pão. Efeito. Está falando da lei de causa e efeito. Depois nós vamos tratar sobre essa questão. Dr. Masaru Taniguchi diz sou imagem verdadeira. O que existe só existe de sou. O que é de sou, Deus, sua mente, manifestação da sua mente. E na Sutra Sagrada, né, Deus, ao criar todas as coisas, não usa barro, não usa madeira, né, não usa ferramenta, cria unicamente com a mente, ou seja, usa a palavra, haja luz e houve luz. A mente é o criador de tudo, a mente é a substância que preenche o universo, por isso que é a mente do universo. Depois, na própria Sutra, quando a mente de Deus entra em vibração e se torna palavra, quando a mente de Deus entra em vibração, significa cordas vocais, né? Deus não é como o ser humano, embora o desejo do homem é humanizar Deus, né? Na figura do homem, Deus não precisa ter corda vocal como nós. Um pouquinho mais avançado do que a gente. Quando a mente de Deus entra em vibração e se torna a palavra, né? Quando eu pronuncio uma palavra, é o pensamento se você pensa usando palavra, não há como pensar sem usar palavra, pensa em alguma coisa sem usar palavra. Desenvolve-se todo o fenômeno, né? Ou seja, a criação, fenômeno com F maiúsculo, aqui não tem formato, não tem tamanho, não tem dimensão, não tem largura, altura e profundidade, não é mundo tridimensional. Quando a mente de Deus entra em vibração e se torna palavra, desenvolve-se todo o fenômeno aqui, né? O que é de sou, afinal? E o que acontece quando o homem não faz a sua vontade? Essa é a principal coisa a ser entendida. Nós já vimos que dentro de cada um está alojado Deus, né? Como vida. Por isso, onde quer que eu esteja, onde eu quer que vá, Deus nunca abandona o homem. O reino de Deus está dentro. Por isso que é possível manifestar isso livremente. Só precisa ter o entendimento correto. Por isso que ter a visão correta da vida é a coisa mais importante. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.